Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Hoje, o programa Acima de Tudo Amor vai trazer para vocês um tema que me encheu demais o coração, transbordou de alegria, e são duas novidades muito importantes que eu posso anunciar para vocês, aquelas pessoas que acompanham o programa Acima de Tudo Amor, as pessoas que conhecem a história do livro. Eu tenho duas novidades muito importantes para falar para vocês. A primeira é que, dia de São Pedro, eu defini que eu ia fazer a continuidade, o segundo livro, Acima de Tudo Amor. E tem um motivo muito especial nessa história, de eu continuar a dedicar esse livro a uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que sem dúvida nenhuma é muito importante ainda na minha vida, que foi meu diretor espiritual, Dom Antônio Muciolo. O motivo de eu dedicar esse segundo livro a ele, e tenho certeza que se o primeiro livro as pessoas gostaram, Acima de Tudo Amor, e fez uma ajuda imensa por vários lugares nesse país, eu acho que vocês vão ter muito mais orgulho de saber uma história que é praticamente a história de um profeta e a história de uma profetisa, que foi minha mãe, que conseguiu, há mais de 50 anos atrás, escrever uma carta profetizando a história da minha vida. E para comentar tudo isso e para fazer um programa que tenha essa virtude de nós aprofundarmos muito na história, na misericórdia de Deus, eu tenho aqui nada mais, nada menos que dois especialistas, que são dois amigos, irmãos, dois diretores espiritual meu, que é o padre Fernando Tadeu, que está aqui conosco para aprofundar muito essa história, e nada mais do que o padre Túlio, que é nosso capelão, que é parte da nossa vida, do dia a dia, do cotidiano, no trabalho dentro do hospital. Esse programa eu acho que é um programa para todo mundo prestar bastante atenção, aprofundar bastante o conhecimento e a coincidências que não existem, que sim são providências. Exemplo que eu vou dar é que eu quero testemunhar uma história do Velho Testamento para vocês, e dizer que ela é tão viva como o dia de hoje que nós estamos vivendo. Então nós vamos aprofundar essa história. Eu queria pedir que nesse momento houvesse praticamente uma leitura e uma dinâmica de explicação sobre todos esses fatos que eu comparo, que é presente um fato de 700 anos antes de Cristo, ou mais de 700 anos, que seja tão verdade e tão vivo como o fato da minha vida, do dia a dia, da vida de vocês também. Então, acho que o padre Fernando Tadeu e o padre Túlio vão poder debruçar em cima desse tema, que é um tema muito relevante, que me chamou muita atenção, e por várias vezes eu escutei essa passagem na história do Velho Testamento, mas ela não teve uma penetração tão forte, tão presente, como ela teve agora, nesse momento que eu estou vivendo, e nos momentos que nós precisamos melhorar, enriquecer a nossa fé. Padre Fernando, eu queria que o senhor lesse essa passagem que me motivou a entender a profundidade da missão de Dom Antônio na vida do hospital e na minha vida, como é que esse caminho foi preparado, e depois eu também quero comentando junto o que isso me preencheu e o que isso me fez de bem. Então vamos lá, vamos iniciar a leitura é da primeira carta aos Reis, capítulo 19, versículo 16 a 21. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se, jogou seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me ir beijar meu pai
e minha mãe, e depois te seguirei. Vai, disse Elias, mas volta, porque sabes o que eu te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as a comer à sua gente. Em seguida partiu e seguiu Elias, pondo-se a seu serviço. Olha, essa passagem, eu relato ela com testemunho vivo, que eu entendi exatamente que esse fato, da maneira que aconteceu com Elias e Eliseu, foi Dom Antônio, sendo Elias, teve o mesmo procedimento de chegar até a mim e dizer que eu tinha de parar um pouco de cuidar dos bois, com esse mesmo termo, com esse mesmo vocabulário, e dizer: você tem muitos dons e você precisa cuidar um pouco das obras de Deus. E quando ele me falou isso, eu já vinha me preparando, que vocês vão ter o prazer de conhecer a carta que minha mãe escreveu, para explicar que ela sabia que eu tinha uma missão de servir a Deus, pela escolha que Deus tinha feito de saber que eu nasci com um coração valente, de lutar pelos direitos de igualdade das pessoas. Mas o mais importante desse fato, eu queria, Padre Fernando, que o senhor explicasse. Elias era um profeta, Eliseu era na forma de ser, estava trabalhando com 12 juntas de bois, ele era um fazendeiro rico para aquela época, porque algumas pessoas nem tinham uma condição de lavrar uma terra, de cuidar de uma terra, e ele tinha 12 juntas de boi lavrando terra, e ele mesmo estava em uma à frente desse trabalho, porque um homem que tinha 12 juntas de boi para aquele tempo era um homem rico. Muito era um rico. fazendeiro rico, era um fazendeiro como... E isso me identifica como eu, sendo um fazendeiro na época que Dom Antônio me procurou, sem dúvida nenhuma, era um fazendeiro rico que só mexia com boi, só cuidava de boi. É isso que me tremeu na base quando eu identifiquei a mesma forma que Dom Antônio me procurou e a mesma maneira que ele falou, Elias falou com Eliseu, Dom Antônio falou exatamente dessa maneira comigo. Como é que isso pode ser daquele tempo e nesse tempo de hoje tão igual? A palavra de Deus, ela é sempre atual, isso mostra que Deus ele vai se utilizando até dos mesmos meios para chamar aqueles que Ele quer. E Ele não, e para Deus não tem chamar rico, pobre, não tem Ele chama todos. E quem Ele quer chamar. E algo de muito bonito que eu vejo aqui nessa passagem, que fazendo um estudo bíblico dela, a gente pode fazer junto, né, Padre Túlio, é que Elias, ao jogar o manto sobre Eliseu, o manto significa, o manto no mundo bíblico significa algo de muito importante, porque o manto ele fazia parte da personalidade do profeta. Então, quando Elias joga o manto sobre Eliseu, ele quer dizer que a partir daquele momento, Eliseu passa a fazer parte da vida de Elias. Então, Eliseu é a continuidade do ministério e do poder de Elias. É como se Elias desse a Eliseu a sua personalidade, a sua força e a sua missão. Então, o chamado de Eliseu, ele que era um homem rico, ele que era um lavrador, um trabalhador, ele é chamado naquela circunstância de trabalho do mundo, que ele trabalhava como um homem normal, ele não estava preocupado com a missão profética que tinha Elias, porque Elias tinha essa missão profética de defender os pobres, os oprimidos e levar a palavra, mas ele recebendo o manto, ele passa a ter essa missão por comprometimento dado por Elias e passa a fazer parte da vida de Elias no plano de Deus e recebe esse chamado e essa força de Elias. E uma outra coisa que eu estou querendo me colocar aqui, esse programa, eu quero ser autêntico, como eu sempre sou, é que uma das coisas que me confortou muito de entender principalmente o Velho Testamento é entender que todas as mesmas pessoas que Deus chamou para a sua missão,
elas são normais, são pessoas que têm os mesmos problemas que qualquer ser humano tem as virtudes e os defeitos. Então eu não estou me colocando aqui para ser comparado com nenhum profeta, com nenhum apóstolo, mas eu sei que eu tenho a missão de apóstolo, de servir a Deus, mesmo porque eu, entendendo, e quando eu estudei muito bem o Velho Testamento junto com o senhor, Padre Fernando, eu percebi que uma coisa que mais me confortou é de saber que eles eram pecadores, que eles eram pessoas normais como nós, porque senão fica parecendo que de repente a pessoa tem que ser, de uma hora para outra, virar um santo. Eu tenho a missão, eu sou um homem honesto perante a Deus, luto pelos meus pecados, pelos meus defeitos, pelas condições que eu tenho, mas eu enxergo plenamente a condição da misericórdia de Deus quando eu me identifiquei muito de saber que todos esses grandes profetas, começando de Davi, começando de Moisés, pode escolher qualquer um, todos eles eram humanos e tinham as mesmas angústias, os mesmos problemas, os mesmos defeitos que eu tenho, que nós temos. Então, por isso que essa forma de eu entender a minha missão me conforta, porque eu não posso dar um contraste, entendeu, Padre Túlio, de eu imaginar que porque Dom Antônio me entregou uma missão, eu deveria me tornar realmente um homem puro, um homem sem pecados. Sim. E isso que eu queria, já que nós estamos falando de um programa que tem a virtude de ser, acima de tudo, o amor, é o significado do comprometimento como missionário que eu me tornei, de ser preferencial na minha vida, dedicar meu tempo a enxergar uma obra de Deus. E a primeira obra de Deus que eu enxerguei, que Dom Antônio determinou que eu assumisse, está fazendo 35 anos, que é a Cidade Maria, uma cidade de formação religiosa, que eu vou passar para vocês um vídeo em cada bloco. Quero mostrar o que significou a minha primeira missão como servir a Deus, onde eu me preparei ali profundamente de entender o significado de enxergar o plano espiritual, o sentido da oração, o sentido de você se aprofundar na palavra de Deus, na oportunidade que a Cidade Maria oferece de formação religiosa e na oportunidade que ela oferece de encontro para retiros espirituais, sendo que isso tem um sentido profundo da gente entender melhor o sentido de Deus. No segundo bloco, que nós estamos já, eu quero mostrar um pouco a Cidade Maria, que foi a minha primeira missão. Eu quero que o Padre Túlio aprofunde exatamente o sentido que Dom Antônio entendeu que aquele plano de Deus existia para a Cidade Maria, a importância da Cidade Maria para todos atualmente, mas que foi muito importante de o orgulho que eu tive de receber uma missão de um homem que era exatamente um profeta, o Elias, que me deu o desígnio de terminar aquela obra e cuidar daquela obra com a parte espiritual. É tão diferente do que eu faço aqui no Hospital do Câncer, porque aqui exatamente eu cuido do corpo, mas por ter a mesma missão e o mesmo sentido, é que nós temos a graça de ter o Padre Túlio cuidando da alma, aprofundando o nosso cuidado com a alma e cuidado das pessoas doentes, em aproximar de Deus no momento mais dolorido, mais sofrido, que é a dor e o tratamento de câncer. Então, no segundo bloco, vocês vão ter a visão, já tiveram nesse bloco um pouco da Cidade Maria, e o Padre Túlio vai explicar profundamente aonde estava a visão do Dom Antônio com a Cidade Maria. Vamos para o segundo bloco. Por acima